Ora viva! E agora, hoje, num belo domingo de sol pela primeira vez sob o céu celta, vou-vos deixar aqui uma história muito bonita que eu descobri. Mais uma história dos temas que eu gosto muito sobre a escravatura, aquelas histórias que estão esquecidas. E venho aqui hoje contar-vos. Lembrem-se que todas estas histórias foram passando na oralidade, antes de ter sido descoberta a escrita, e hoje, para além da escrita, temos os vídeos e os podcasts, o que é ótimo, porque assim eu posso continuar a contar as minhas histórias, que não são as minhas, são dos meus antepassados e de alguns daqueles que me acompanham. Eu agradeço e venham comigo para dentro desta chávena. A escravatura interrompeu a vida de cerca de 20 milhões de pessoas por quase 500 anos. Não me peçam para não fazer a ligação destas histórias que precisam sair do anonimato e do passado para o presente. Sem a ponte não existirá futuro. E as vidas dos descendentes têm de voltar a fluir o ciclo interrompido. E hoje entro na história de Zacinda. O relógio marcava 14. O sol iluminava a oeste do quilombo. A este soprava uma brisa ácida a acompanhar nuvens escuras, carregadas de água, a lembrar uma zanga de deuses. Estava para chegar uma grande tempestade, em terra e entre os homens. Os homens não eram figuras descentradas da natureza ou formas abstratas. A ligação entre homem e natureza nas tribos africanas é uma obstinação dos deuses, tanto quanto é da força destes em relação à alma. Daí se chamar animistas a estes grupos que ainda não tinham formalmente religiões até hoje. Entre vivos e mortos havia, portanto, esta ligação profunda. O mundo da natureza e o mundo do lado de lá da cortina, ressalta-se a alma imbuída nos espíritos de tudo, cumprindo-se a vontade dos deuses. E desta ligação entre deuses e antepassados humanos nasce a influência para a preservação das histórias quase esquecidas. Zacimba Gapa significa aquela que tem coragem. Vestiu as roupas de guerra da sua tribo, que deixavam à mostra as belas e longas pernas pretas. Luziam com o sol a bater-lhe, pintando um quadro místico. Do corpo musculoso, os peitos rebeldes recebiam uma pintura à parte, quase mágica. Pintou com profundos traços de cores vibrantes os olhos esfumaçantes, marcando o contraste com os gestos delicados. Ao cabelo carapinha tecido, apanhou no alto da cabeça como se tratasse de uma coroa. E era a sua coroa, de rainha da nação Cabinda, em Angola. Num ritual que era seu costume realizar antes de qualquer momento de guerra. E eles estavam em guerra. Pegou na folha de uma erva comprida, castanha com fios amarelos, acendeu-lhe fogo e rezou baixinho, fazendo a ligação com os seus antepassados nobres que a protegiam, numa língua desconhecida dos olhos dos vivos. Espreitou o céu, quase separado por duas cores. Não importava a tempestade que estava para despencar. Assim que a noite se anunciasse, juntar-se-ia aos seus homens e mulheres e seguiriam para o porto da aldeia de São Mateus. Lá libertariam mais uns negros, ou galinhas, como os brancos lhes chamavam, que aportariam nos grandes barcos. Ouviu o rufar das zabumbas a marcarem o ritmo de uma dança de capoeira e quizomba. Cantavam e dançavam em conjunto no quilombo, onde era rainha, em preparação para a guerra. Juntar-se-ia aos seus quilombolas na celebração. Agora olhava-os e rezava para que fossem livres. Inalando o fumo da folha, sabia que aquela não era a vontade nem dos deuses da natureza,
nem dos seus antepassados. Um dia, ali naquela terra chamada Brasil, juntar-se-ia com os seus conterrâneos da sua terra que se iria chamar Angola para celebrar a liberdade numa dança conjunta, ali nas margens do quilombo do Riacho Doce. Era a sua missão, a partir do quilombo onde se construíam canoas para ajudar nas fugas e libertar o maior número de escravizados que chegavam nos barcos. Naquela noite não seria diferente quando o navio aportasse. Nele irromperiam, libertariam os escravos, matariam quem tivessem de matar, dos capatazes que os prendiam, e teriam cumprido mais uma missão. Alguns dos fugitivos acabariam por vir parar ao quilombo, onde ela era a reconhecida rainha. Foi o exemplo que deu quando foi capturada no reino de Cabinda e levada como escrava para o outro continente. E lá foi comprada para a plantação do português José Trancoso, no Espírito Santo, em 1690. Este, apercebendo-se da reverência que lhe era dada pelos demais escravizados, torturava particularmente. A determinada altura, para prevenir fugas, retirou-a da senzala. Sofreu ainda maiores torturas e castigos diários, longe dos olhares dos demais escravos. Violou-a e forçou-a a não mais sair da casa grande. Zassim Bagada decidiu vingar-se envenenando José Trancoso. Demorou anos, usando o veneno da cobra preguiçosa, a jararaca. Como sabia que os escravos, seus irmãos, eram obrigados a provar a comida que preparavam para Trancoso, usou o veneno da cobra, o pó de amansar-sinhô, com muito cuidado. Envenenou, e nesse dia os escravos tomaram de assalto a Casa Grande, mataram os capatazes e pouparam a família. Liderou a fuga e a fundação de um quilombo às margens do Riacho Doce. Fugidos, formaram um grupo de onde partiam em assaltos aos barcos que chegavam com novos escravos, libertando-os sob o comando de Zacimba. Dedicou boa parte do seu tempo à construção de canoas e à organização de ataques noturnos no porto próximo à aldeia de São Mateus, libertando todos os escravos negros recém-chegados. Perdida nos seus pensamentos, Zacimba mal se apercebeu da noite que caía. Levantou-se de um salto ao clamor dos tambores. Juntou-se aos seus na dança. O barco chegava com nova gente. Era preciso libertá-los. Nessa noite, desse assalto, muitos escravos foram libertados. Para Zacimba seria o último. Morreu a tiro. Finalmente livre, cumprindo a sua última missão como rainha guerreira, a rainha do reino de Cabinda, a quem eu escrevi um poema. Quando as nuvens choram tempestades, eu recolho pingos de paz em flor e fazemos uma dança, um kizomba, antepassados, deuses e natureza, juntos, pés nas nuvens, cabeça no vento. No final curvamos, os corações que se agradecem e bebemos juntas, chávenas de pétalas de amor. Com mais esta história, termino o meu domingo convosco. Obrigada por me acompanharem. E não se esqueçam que vão voltar a acontecer mais histórias aqui nesta oralidade que agora se tornou um podcast. Obrigada e até breve.